Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para iniciar esse culto online, né? Esse culto onde a gente se reúne via internet, via Facebook, para adorarmos ao Senhor, né? Nós sabemos que estamos vivendo esse momento aí de crise, esse momento aí de pandemia. Então nós estamos aí de quarentena, mas nós adoramos ao Senhor, conforme todas as igrejas têm feito aí durante esse período. E agora nós vamos iniciar esse momento de adoração. Eu convido a você aí a parar um pouquinho. Eu sei que você se relaxa um pouco estando em casa, né? Mas eu convido você a prestar um pouco aí de atenção nesse momento. Eu convido você a se dedicar nesse momento a adorar a Deus. Segure aí as suas crianças, vamos adorar junto para a glória de Deus, né? Para a glória do Senhor. E eu convido você para a gente iniciar esse momento com uma oração, né? Agradecendo a Deus por essa ferramenta, agradecendo a Deus por esse recurso, e que o Senhor fale conosco e vidas e mais vidas possam ser edificadas, sendo salvas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Espírito Santo, eu te agradeço, Senhor, por esse recurso que o Senhor nos deu, de estar ministrando, de estar pregando a Tua palavra, mesmo, meu Deus, não estando fisicamente juntos, mas, meu Deus, ó Pai, nós estamos em comunhão, em conectividade para a glória do Teu nome, que a Tua palavra, que diz que quando nós nos reunimos, 2 ou 3, o Senhor está no meio, que ela se cumpra, Senhor, nesse exato momento sobre a nossa vida, que o Senhor esteja conosco, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, que nós possamos estar diante de Deus nesse momento. E eu gostaria, como a gente não tem aqui ainda um momento de louvor, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês na palavra de Deus. Ontem, sábado, nós meditamos um pouco na visão, na perspectiva do reino, né? Enquanto o mundo se desespera diante das situações, nós sabemos a quem servimos, a um Deus poderoso. Então nós temos uma outra visão. Jesus, o nosso Senhor, ele deixa claro sobre acontecimentos que haveria na terra até a volta dele, e que esses acontecimentos se intensificariam, né? E como se comporta um discípulo de Jesus? Como se comporta uma pessoa que faz parte do reino de Deus, né? Essa foi a nossa mensagem de ontem, e ontem mesmo eu anunciei o valor da intercessão, né? A responsabilidade da intercessão, que hoje eu estarei pregando. Para isso, eu convido você, nesse momento, abrir a sua Bíblia, por favor, estou com a minha aqui, abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Pega a sua Bíblia agora nesse momento, abra ela em Êxodo, capítulo 17, dou alguns segundos aí para você. A minha intenção é que você medite na palavra junto comigo, né? Que você seja abençoado, que você encontre aquilo que for pregado dentro da palavra. Se não tiver dentro da palavra, você descarta. Importante é a palavra de Deus. Então, abra aí, Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Abra sua Bíblia aí nesse momento. Nós vamos ler aqui do versículo 8 até o versículo 16, e eu gostaria de fazer primeiro uma leitura corrida desses versículos, dessa perícope, e logo em seguida a gente meditar um pouco nela com o tema responsabilidade da intercessão, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio, versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro.
E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando Moisés abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, uma de uma banda e outra da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E Josué desfez Amaleque, o exército de Amaleque, e ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou ao seu nome, o nome do altar, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então vamos lá, meus queridos irmãos, vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Eu vou ter uma colinha aqui, eu vou deixar minha Bíblia aqui um pouquinho. Eu quero meditar com você, eu expresso assim bastante com as mãos. Esse texto é um texto bem conhecido, porém no capítulo 17 a gente tem duas histórias de dois momentos diferentes, eu me concentro nessa. O versículo 18 diz que Amaleque resolveu se encontrar com Israel, um povo peregrino que acabou de sair do Egito, povo que não tinha armas direito, um povo que passou 430 anos como escravo, e agora eles estão caminhando sobre a direção de Deus para Canaã celestial, né? Ou melhor, para Canaã celestial é a nossa, mas para Canaã, terra que mana leite e mel, ok? E nesse exato momento eles têm um problema, eles têm um exército inimigo que veio para destruir o povo de Deus. E na nossa vida não é muito diferente. Na nossa vida, na nossa caminhada rumo a Canaã, a gente encontra inimigos que não vêm só saquear, mas vêm nos destruir, realmente acabar com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa casa, tirar o propósito de Deus, tirar a visão do reino de Deus sobre nós. Mas nós vamos aprender hoje, com esta passagem, algo muito bom, muito maravilhoso e uma disciplina espiritual que é a intercessão. Eu demorei muito tempo para entender o valor de interceder, de orar a Deus, de pedir a Deus em favor de alguém. Eu ficava pensando, bom, se Deus sabe do problema dessa pessoa, por que eu tenho que ficar pedindo por ela, né? Deveria estar pedindo por mim, eu não entendia muito bem o valor da intercessão. Mas quando eu olho para esse texto aqui de Êxodo, né, que é o texto onde Moisés comissiona Josué para a batalha, eu aprendo algo que chama-se posicionamento de intercessão, a responsabilidade de interceder, e eu quero compartilhar com você. Bom, o cenário é o cenário da batalha, e aí Moisés vai tomar uma decisão. Acompanhe comigo aí o versículo 9. Diz assim: Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Aí eu vou frisar aqui a sequência do versículo 9. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Eu faço um grifo aqui nessa declaração, nessa segunda parte do versículo, diz assim: amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Esse versículo, essa parte não pode passar desapercebida. E eu explico por quê. Versículos antes, no mesmo capítulo, Moisés está com um problema onde o povo está murmurando por falta de água. E aí ele não sabe o que fazer. E ele vai clamar ao Senhor. E o Senhor dá a seguinte orientação a Moisés: Moisés, pega os anciãos, reúne os anciãos, passa à frente dos anciãos e pega a vara que está com você e faça ali aquilo que eu te ordenar. E nós sabemos o milagre que Deus faz ali naquele momento. Só que essa vara, nesse momento, Deus pede para Moisés pegar. Nessa situação agora de Josué, da guerra contra os amalequitas, Moisés já pega a vara e diz assim: eu vou subir com a vara na mão. Essa vara, dentro do Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, ela vai indicar a autoridade
dada por Deus ao líder, ao chefe da casa, ao pastor, a pessoa que tem a orientação de Deus. Essa vara aqui, ela representa a intimidade e a autoridade que Deus deu àquela pessoa. Para nós, hoje, nós não andamos com uma vara por aí, né? Mas para nós, a vara de Deus na nossa vida é a fé. Porque é através da fé que se manifesta a graça de Deus sobre nós, a qual a gente vive. É através da fé que o poder de Deus se manifesta através de nós. Eu não canso de dizer que Jesus, nosso Senhor, vai nos ensinar que a fé, a pessoa que tem fé, nada é impossível para ela. Então a fé para nós é essa vara aqui. Então, diante de toda dificuldade, tome a sua vara na mão. Saiba quem você é um discípulo do Senhor. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Então, Moisés, ele pega a vara, agora sobe ao monte e ele vai fazer o quê? Ele vai guerrear, vai jogar pedra lá de cima do monte? Não, ele vai interceder pelo povo. E nós vamos ver aqui que essa intercessão, ela é mais poderosa do que a espada de Josué. Acompanhe comigo o versículo 10, por favor. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Então, Josué está guerreando, está lá em cima do cume do outeiro, Moisés, Arão e Hur, né? Estão orando, levantando as mãos. Agora, esse versículo é o versículo chave da mensagem, que diz assim, ó: e acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, o povo vencia. Olha que coisa. Mas quando Moisés abaixava a sua mão, quem vencia era Amaleque. Meus irmãos, pensa comigo aqui, por favor. A vitória do povo de Deus não estava nas mãos de Moisés, nunca esteve. A vitória do povo de Deus não está nas mãos de Hur, de Josué. A vitória do povo de Deus está nas mãos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus fosse contra nós, aí não tinha situação nenhuma, né? É Deus quem abençoa. Foi Deus quem fez o povo vencer e é Deus quem vai fazer Israel vencer. Só que nesse momento, Deus, na sua soberana vontade, ele condicionou a vitória do povo de Israel à intercessão de Moisés. É mais ou menos assim. Quem nos supre financeiramente é Deus que nos dá o sustento. Só que ele condicionou o nosso sustento a gente se levantar cedo para trabalhar. Ou seja, ele nos abençoa, só que ele espera de nós uma participação condicional, senão não acontece. E na intercessão, Moisés, quando levantava as mãos, prevalecia. E se ele não levantasse as mãos, se ele desistisse, o que acontecia com o povo ali? O que estava acontecendo com o povo? O povo estava perdendo a batalha. Então, preste bem atenção que mesmo sendo Deus, o Senhor quem dá a vitória, ele agora está condicionando a vitória a uma ação de Moisés. E aí eu quero, com isso, destacar 4 lições nessa questão da intercessão. Primeira é que quando Deus condiciona a nós uma vitória, a um posicionamento nosso, ele está nos ensinando a dar valor àquilo que nós estamos fazendo. Preste bem atenção. Eu lembro, vou contar aqui uma experiência pessoal minha. Eu desde criança, sou filho de comerciante, né? Desde criança, lá pelos 4 anos de idade, o meu pai começou a me levar para trabalhar com ele uma vez por semana. E assim, meu pai ia trabalhar, ele acordava 4 horas da manhã. Aí ele me acordava 4 horas da manhã e me levava para o trabalho dele. Aí ele tinha uma banquinha lá no centro da cidade de São Paulo. E aí eu quando era criança, achava aquilo demais. Quando eu fui crescendo, já não achava tão bom, tinha que acordar muito cedo, né? E aí o que acontece? Eu não entendia muito bem o porquê que ele me levava, porque ele não precisava de mim. Eu, na verdade, dava até mais trabalho do que ajudava. Depois de um certo tempo foi que eu comecei muito tempo depois foi que eu comecei a ajudar um pouco mais, porque cresci, né? Tive responsabilidade. Só que isso que o meu pai fez comigo, ele me deu um grande ensinamento. Qual foi o ensinamento? Foi o valor da conquista, o valor
que quanto custa, ou melhor, trazer as coisas para dentro de casa? Quanto custa fazer alguma coisa? Quanto custa levantar cedo para ir buscar o pão de cada dia? Se ele não tivesse feito isso comigo, eu não saberia o valor do trabalho hoje, eu não saberia o valor que ele gastou, que ele investiu para trazer o pão de cada dia. É o que acontece às vezes com muita família que não educa o filho. O filho lá acorda 10 horas da manhã e quando cresce ele não quer sair da casa dos pais, porque na verdade ele não tem força, ele não sabe o valor que é para buscar o pão de cada dia. Deus, ele como bom pai, ele nos ensina o valor. Quando ele permite que Moisés, quando ele espera que Moisés levante a mão, ele está dizendo assim: você fica comigo, vou te mostrar qual é o valor dessa vitória, vou te mostrar quanto custa fazer esse povo de Deus vencer, esse meu povo vencer. Então ele nos ensina o valor de alguma coisa. Deus está ensinando para Moisés o valor daquela vitória, o valor que tem aquela coisa, aquela ação. Uma segunda lição que eu tiro desse momento, da intercessão de Moisés, é que Deus não é o nosso servo. Algumas pessoas dizem assim: Deus já sabe o que eu preciso, eu não preciso nem pedir. Parece que Deus é como se fosse um empregado que a qualquer momento, a todo momento, está cuidando da gente e a gente só está vivendo na benção dele e a gente não tem que se preocupar com nada. É como se Deus ali fosse o Jaime do Tang lá: Jaime, o menino está com sede. E não é bem assim. Deus, ele nos traz para participar do momento da luta, para que a gente entenda a dependência que a gente tem dele. Quando a gente tem força e recurso, e aí a gente faz as coisas, a gente atribui aos nossos recursos a nossa força. Quando a gente não tem, aí a gente se desespera, se volta para Deus. Aí a gente reconhece que a bênção não veio das nossas mãos, mas veio de Deus. Quando Deus permitiu que Moisés participasse daquela batalha espiritual, levantando as mãos, ele está mostrando para Moisés o seguinte: Moisés, olha, você tem uma responsabilidade, e eu vou agir junto com você, você tem que ser responsável, eu não sou seu servo, você que é meu servo, então levanta as mãos aí. Há uma responsabilidade. Outra lição é que Deus nos torna participantes, né? Deus, ele não caminha sozinho e a gente não caminha sozinho. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, ele faz uma seguinte afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento, Moisés, lá no deserto, ele vai dizer assim: Senhor, nos mostra o caminho. Quando Jesus, o Senhor, chega no Novo Testamento, ele vai dizer: eu sou o caminho. Então, o caminho é o lugar onde a gente anda. Então, a gente anda com Deus, a gente anda com Ele. Ele não anda sozinho e a gente fica parado. A gente anda com Ele. Há uma ação ativa da igreja. Há uma preocupação com aquilo que Deus se preocupa e Deus se preocupa com aquilo que a gente se preocupa. Não é um lutando e o outro parado. Muito pelo contrário. Se você quer ter vitória na sua vida, você tem que começar a se posicionar em fé. E se posicionar é você assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é dizer assim: não, essa briga é minha e eu vou lutar ela com o Senhor. Não terceirizar para Deus e deixar nas mãos de Deus, não que Ele não seja suficiente para isso, como Ele é suficiente, mas responsabilizar, deixar para Deus e você ficar aquém sem fazer nada, sem você andar, sem você fazer a sua parte. Deus, ele não mima filho, ele educa filho. E ao contrário de muitos, ele é o bom pai. Uma outra verdade que eu queria compartilhar nesse texto é a quarta lição que eu quero tirar desse versículo 11 ainda. Aprenda a enxergar os bons resultados progressivos da intercessão. O que eu quero dizer com isso? Quando Moisés levantou as mãos, a vitória não veio por completo. A Bíblia diz que Israel prevalecia. Mas Israel ainda não tinha ganhado a guerra. Porque se ele já tivesse ganhado a guerra, Moisés baixaria as mãos e tudo bem. Mas ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. O que eu quero dizer com isso? Aprenda a enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Mesmo que você ainda não chegou no seu objetivo final, mesmo que você ainda não alcançou aquilo que você colocou como propósito nisso, mas aprenda a enxergar as ações de Deus que Ele vai fazendo de forma progressiva na sua vida. Olha, encontro pessoas que dizem assim, meu casamento está acabado, olha, encontro pessoas que dizem assim, minha família está destruída, meus negócios estão destruídos, ninguém quer saber de nada. E eu sempre digo assim, cara, toma uma posição. Aí alguém falou assim, não, mas eu vou para a igreja, eu tomei uma posição, mas eles não querem saber. Rapaz, tome uma posição. Comece agora. Tome uma posição agora. E você vai começar a ver o agir de Deus. Não abaixe as suas mãos. Tome uma posição agora, que você já vai começar a ver algumas coisas que Deus estará fazendo na sua vida. Bom, se eu estou levantando as mãos, estou vendo que eu estou prevalecendo, o que eu tenho que fazer? Eu não posso abaixá-las. Até chegar no final. Até chegar o momento da vitória. Eu tenho que enxergar. Às vezes você não chegou no lugar, mas você já está vendo Deus agir. Você não pode parar. Agora eu vou para o próximo versículo. Versículo 12. E aí eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Versículo 12 diz assim: porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Meus irmãos, uma verdade precisa ser dita, né? Às vezes a gente decide guerrear uma causa para uma causa espiritual e no começo a gente está todo animado. Mas vai passando o tempo e aí a gente cansa, né? Eu conheço pessoas que têm orado durante anos por uma conversão de um parente, por uma mudança de situação. Eu conheço mãe que o filho aí está nas drogas, ela já está orando há um bom tempo. Mulher, a esposa querendo que o esposo se converta, o esposo querendo salvar seus filhos. E aí, tem hora que cansa. Interceder cansa, né? Cansa fisicamente, cansa emocionalmente, se esgota. Esses dias eu escutei um testemunho do pastor que quando todo mundo desistiu dele, aí ele se converteu, Deus o salvou. Até a mãe tinha desistido dele, mas Deus o salvou. É porque cansa e a gente é humano. Moisés, ele cansou. Experimenta aí ficar 1 hora com a mão levantada. Eu imagino que a guerra tenha demorado mais que 1 hora, né? Tem demorado horas. É um exército contra outro. E Moisés tinha que ficar com as mãos levantadas. Interceder cansa. E às vezes o cansaço parece um bom motivo para desistir. Ele poderia ter falado, não, Deus, eu não aguento. Olha as minhas mãos aqui. Meu irmão, mesmo que canse, não desista. Cansa. Mas não desista. E a gente tem um agravante, né? Nós temos um agravante. Cada vez mais que passa o tempo, a nossa cultura, ela espera cada vez menos. A nossa cultura não tem muita paciência. Antigamente, marcava-se um almoço, um jantar, um encontro, chegava todo mundo em casa e eles iam preparar comida. Agora não. Agora vamos para o momento social, pede-se um lanche, se o lanche demorar, fica difícil. A comida tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido. Nós vivemos num mundo meio de fast food, né? Tudo tem que ser rápido. Só que com Deus não funciona assim. Com Deus a gente aprende a caminhar no tempo dele e deixar o nosso um pouco de lado. Porque a espera transforma também o nosso caráter. A espera também transforma os nossos valores. A espera traz para nós a ideia de quanto realmente aquilo que a gente busca vale. Então isso é muito importante. Então, o cansaço pode vir. Isso é normal. Só que existe um segredo para vencer esse momento. E eu queria voltar no versículo 10 e ler de novo o versículo 12. No versículo 10 diz assim: E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Moisés, ele não subiu para o monte sozinho.
Ele levou seu irmão e levou uma outra pessoa chamada Ur. Meu irmão, nós não vivemos sozinhos. A igreja ela é um conjunto de pessoas. Algumas pessoas não são tão confiáveis, mas existem pessoas confiáveis na igreja. Existem pessoas que você deve contar. Não peleje sozinho, porque sozinho você pode cansar. Chame alguém para te ajudar nessa peleja. Para quando os seus braços cansarem, alguém olhe para você e diga assim: peraí que eu vou te ajudar a continuar na intercessão. Olha o versículo 12, diz assim: e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. Preste atenção que Arão e Ur não levantaram as mãos deles para interceder. A intercessão era a responsabilidade de Moisés. Então o que Arão e Ur fizeram? Levantaram as mãos de Moisés. Os amigos da sua caminhada têm que te ajudar a você cumprir a sua missão, a cumprir a sua responsabilidade. Você tem que se posicionar para que a sua vida seja uma vida de intercessão. Você entrou numa peleja espiritual, traga pessoas que te ajudem a pelejar. Não que peleje por você, mas que te ajude a pelejar. Assume a sua responsabilidade e faça assim. Depois de tudo isso, depois dessa importante lição, Moisés está com as mãos levantadas, está intercedendo, é sua responsabilidade, a vitória está condicionada a ele, a vitória está condicionada à pessoa do Moisés, assim como a vitória da minha casa, o sustento da minha casa está condicionado a eu me levantar cedo, está condicionado a minha esposa, do mesmo jeito. Deus nos abençoará, só que você tem que fazer a sua parte. Depois que acaba a guerra, depois que acaba esse momento, vem o versículo 13, 14, 15 e 16, que diz assim: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Versículo 15: e Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E aí o versículo 16, que diz assim: porquanto jurou o Senhor, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, geração em geração. Sabe o que a gente pode tirar dessa lição? Vamos recapitular aqui, de tudo isso e desses últimos versículos que eu li. Primeiro, tome a sua vara, é a fé. Você tem fé. Se você não tiver, trate de arrumar uma vara espiritual, trate de crescer em fé. Segundo, seja responsável com a intercessão. Deus dará vitória, mas Ele quer que você se levante, a responsabilidade é sua. Terceiro, você não vai vencer sozinho. Escolha as pessoas que vão te ajudar, não vão fazer por você, mas vão te ajudar a pelejar nessa batalha espiritual. Tome uma posição. E por último, quando essa vitória vier, seja grato. Toda vitória que Deus dava ao povo, Ele pedia que se fizesse um memorial. Olha, coloca uma pedra em cima da outra, tira umas pedras do Jordão, coloca aqui. Olha, por que isso? Para que o povo nunca se esqueça do que Deus fez. Porque tão grave como a idolatria, que Deus abomina, é a ingratidão. A gente ora muito mais pedindo do que agradecendo. Faça uma pesquisa na sua mente aí de como você mais pede do que agradece. E às vezes tem coisas que você não agradece. Às vezes você não dá tempo de agradecer, você já está pedindo de novo. Faça com que você faça com que o milagre que Deus fez na sua vida seja notório para todo mundo. Tire uma foto do dia que você foi abençoado. Aquela luta que você teve para se formar, tire uma foto, coloque uma frase lá de assim:
Deus me honrou. Tira uma foto da sua família para que as pessoas possam olhar e dizer assim, o que é isso? Aí você possa contar, Deus fez isso na minha vida. Imagina se Moisés não tivesse escrito esse livro. Claro que foi o Espírito Santo que moveu, mas imagine se isso não fosse registrado. Hoje a gente não teria isso. E olha só o tema, olha só o título, olha só o nome que Moisés deu para aquele altar. O Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor vai à minha frente, Ele é o meu referencial, não é o mundo, é o Senhor, Ele é o meu referencial. Meus irmãos, se posicione em fé, se posicione. Eu chego ao fim agora dessa mensagem, eu tenho aprendido a me posicionar em fé. Tem momentos que eu confesso para você que parece que nada está acontecendo. Mas eu continuo perseverando e daqui a pouco o Senhor me mostra alguma ação. Saiba, quando você levantar as mãos, não olhe para dentro de si e perceba o cansaço. Olhe para quem você está intercedendo e veja que Ele está vencendo, porque Deus está usando você nessa batalha espiritual, nessa batalha onde você se colocou com a vara de Deus, que é a fé. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu quero orar por todos os irmãos da igreja de Vila Moraes. Eu sei que pelo Facebook a gente tem vários amigos que não congregam conosco, mas que acabam acompanhando. Eu gostaria de orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e principalmente que essa palavra frutifique. Não deixe o diabo tirar essa palavra do seu coração, não. O que você vai fazer com essa mensagem? O que Deus vai realizar através dessa mensagem? O que é que você vai fazer a partir de amanhã, depois que você ouviu essa palavra de Deus que se encontra aqui em Êxodo? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, a Tua palavra foi pregada e eu te agradeço. Eu não mereço, Senhor, essa honra de estar ministrando a Tua palavra. Mas essa palavra um dia me salvou quando eu tinha 13 anos de idade. E hoje, meu Deus, eu me alegro com a esperança de um dia, quando o Senhor voltar, eu tenho encontro com o Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a quem está escutando essa mensagem, quem vai escutar depois, quem vai ser abençoado por essa mensagem, por essa palavra, e que ela gere fé no coração dos teus filhos. Senhor, nesse exato momento, essa pessoa que está com seus olhos fechados, que está precisando, meu Deus, ó Pai, da sua graça, está precisando tomar uma atitude, não tem fé para isso, não tem força para isso. Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa agora. Trata do coração dela. Traz paz ao coração dela. Senhor, nós temos alguns irmãos enfermos, doentes. Eu peço que o Senhor os cure. E, meu Deus, ó Pai, existe muita gente que ainda precisa ser salva. Ser salva deste mundo, do seu ego, ser salvo do mal, do pecado, se entregar a Jesus, ao Senhor, para que quando o Senhor Jesus voltar, possamos ter encontro com eles. Pai, eu suplico a Ti a sua misericórdia, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Eu só gostaria de contar com vocês, com a fé de vocês, contar também com as orações de vocês. Eu não vejo a hora da gente poder voltar a congregar juntos, né? Voltar a estar no templo, não só por causa do templo, mas por causa da nossa comunhão. Eu amo estar com os meus irmãos, eu amo estar em oração junto com os meus irmãos, ouvir o barulho das orações, ouvir os louvores. Esse é um momento glorioso. E entendendo a necessidade atual da igreja, eu gostaria que você, que é dizimista, que entende a palavra de Deus e que nesse momento vai devolver seu dízimo, não deixe de lado essa ação, porque a oferta e o dizimar faz parte da adoração a Deus, né? A Bíblia está repleta de exemplos para isso. E se você precisar devolver o seu dízimo, eu convido você a anotar aí o CNPJ da igreja, é o 17 277 564 1000 contra 79, né? Esse vídeo ele vai para o ar, depois você pode pegar ele de novo lá, os dados. O banco, a igreja trabalha com o banco Bradesco, e se você for ofertar, se você for dizimar, ou melhor,
A agência é o número 287 e a conta corrente é a conta 365 dígito 4. Para ofertar, se o Senhor tem abençoado você, se você nesse momento tem condição de ofertar ao Senhor, para ofertar, a agência é do Banco Bradesco, a agência é 287, a conta é a conta 364 dígito 6, né? O CNPJ, vou repetir aqui de novo, é o número 17 277 564 1000 contra 79. Você fazendo isso, envie para nós o comprovante, a tesoureira da igreja vai emitir o recibo e enviar para você, e que Deus abençoe muito a sua vida. A obra de Deus precisa continuar de pé, a igreja de Deus precisa continuar de pé, porém, nós entendemos que esse é um momento de crise. E a nossa oração é para que Deus sustente a igreja que somos nós, né? Sustente o povo dele nesse momento. Faça tudo de acordo com a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu quero agradecer aí a todos os amigos, companheiros que estiveram presentes aí nessa live. Que Deus abençoe. Eu convido você a sábado que vem, às 10h30, a cultuar conosco, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém?